tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. E eu fico feliz por contar com a sua companhia. Olha, com o aparecimento de novas profissões nas últimas décadas, ficou ainda mais difícil para o jovem escolher uma carreira. Se antes o caminho era optar pelas profissões mais tradicionais, como médico, advogado ou engenheiro, hoje ele quebra a cabeça com tantas alternativas no mercado. O importante é tomar cuidado para não se arrepender no futuro. Afinal, essa é uma decisão delicada que vai refletir para a vida toda. Pensando nisso, é que hoje nós vamos falar sobre mais uma profissão. E tem ainda as vagas de emprego oferecidas nas regiões de Ribeirão Preto e Jaú. Duas regiões que recebem todo sábado o nosso programa. E como falamos que tem aparecido novas profissões, muita gente não conhece a que vamos falar hoje. Mas os amantes da gastronomia sabem da importância desse profissional. Agora, se você gosta de bebidas como vinhos, cervejas, cachaças e não consegue escolher aquele que mais combina com uma comida ou ocasião, saiba que tem gente ganhando dinheiro explicando justamente isso para os clientes. É o sommelier. Para tirar nossas dúvidas, convidamos o Vladimir Lopes, que é sommelier profissional, e a Bia Amorim, que é professora e sommelier. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde, Boa obrigado. tarde. Em primeiro lugar, eu quero começar sabendo a sua história, contando. Eu fiquei sabendo um pouquinho dela, achei muito interessante. Um engenheiro mecânico de repente virar sommelier. Como é que foi isso, Vladimir? Que paixão é essa? Igual eu sempre falo e sempre brinco, né? Comecei minhas degustações aos 3 anos de idade no colo do meu avô. Que perigo, menino. Perigo. Hoje, olha, gente, quem está em casa não faça mais isso, hein? É claro que é brincadeira. Mas depois eu parti para engenharia mecânica, né? E trabalho há 40 anos com automação industrial. E uns 4 anos atrás, numa das viagens que eu fiz, eu fui para a Argentina e visitei algumas vinícolas. E aí me apaixonei por uma coisa que eu já gostava. E aí procurei fazer um trabalho de aprendizado e consegui, depois de 2 anos, me formar sommelier profissional. Aí você largou a engenharia mecânica? Ainda não, estamos lá no... O pé numa canoa, quase, o pé na outra. Mas depois disso você acabou abrindo uma loja e você é sommelier também. Também. Tá. Ô Bia, é interessante a gente explicar para as pessoas que o sommelier, como a maioria das pessoas pensa, é com relação ao vinho. Mas não é só vinho, né? São outras bebidas também, né? São todas as bebidas. Hoje a gente já tem no Brasil há 2 anos o curso de sommelier de cerveja. E alguns profissionais formando em sommelier de cachaça, até café. A gente pode falar que tem gente se especializando em bebidas em geral. Agora você é uma degustadora, não é isso? E sommelier, por isso, de cerveja, né? É interessante, né? Uma mulher tomando cerveja, né? Você bebe... Como é que funciona isso? Você vai, a cerveja está ficando pronta, você vai experimentando para até chegar o sabor ideal? Como é que é? A gente experimenta a cerveja, degusta, né, em pequenas doses, desde o começo da produção. Então, desde a cerveja, o mosto, fermentando, maturando e a cerveja pronta. Mas é bem pouquinho, eu bebo bem pouco mesmo. Quanto tempo demora essa fase? Se você pega uma cervejaria que tem, por exemplo, 12 tanques pequenos, você fica uns 40 minutos, 1 hora, e a gente faz toda uma análise sensorial, gustativa, para saber se a cerveja está boa. E tem mercado, então, quer dizer, você como uma mulher, a gente encontra mais sommelier homens, né? Nos restaurantes, nas adegas, né? No caso, você como uma mulher, o mercado está crescendo para as mulheres? Tá, o mercado tem absorvido muito bem a profissional. Mulheres eu conheço várias, as 2 melhores sommeliers e mestres cervejeiras do Brasil são mulheres. A gente morre de orgulho. Quebrando aí, né? Esses preconceitos todos. Mas, Vladimir, você disse que de uma paixão pelo vinho, você acabou se tornando um profissional. Exato. Tem muita gente hoje interessada em vinho e procurando saber mais sobre isso?
Tem. O mercado ele está assim, tá muito aberto para isso. Às vezes as pessoas tomam 1 ou 2 vinhos, 3 vinhos e vão muito pela indicação e não por conhecer o produto, né? Não conhecer o vinho. E o que a gente procura fazer é isso, orientar. As pessoas têm que procurar mudar, né, de paladar, buscar vinhos diferentes, não ficar sempre na mesmice. E aí você vai encontrar coisas assim maravilhosas. Então, até tem uma pergunta da Edna Fonseca, de Batatais. Ela pergunta: o que deve ser levado em consideração na hora de escolher um vinho? O importante sempre no início, se a pessoa não tem muita prática, ela ir pelo o que ela gosta, né? Tipo de uva, o branco, ou se é um vinho branco, se é um vinho tinto, um rosé, ou até um espumante, e depende da ocasião. Depende também depois do que ela vai estar harmonizando esse vinho. E isso é uma coisa que eu faço sempre quando o cliente vem conversar comigo, o que ele vai fazer, né? Qual é o objetivo do X vinho que ele vai usar no evento, para que a gente possa estar orientando e você ter uma harmonia perfeita entre alimento e vinho. Isso significa, então, que o sommelier tem que entender de comida, não é? Ele tem que ser um chefe de cozinha e o chefe tem que ser um sommelier. Não necessariamente. Para falar, né? Olha, esse prato combina com tal vinho. Ah, sim, porque nós temos o prato, né, que vai ser feito de uma certa forma, de uma certa maneira, com temperos ou não, molhos, um peixe, uma carne, e aí você vai qual vinho que vai harmonizar. O importante é você não deixar nunca sobressair o prato no vinho e nem o vinho sobressair sobre o prato. Tem que haver uma harmonização perfeita. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Tá, então você acaba tendo que entender de comida também. Sim. Né? Não precisa nem estar formado em chefe, mas tem que estar entendendo de comida. Entender. Também. No teu caso também, né? Como cerveja isso acontece? Também. Ou a cerveja só combina no churrasco, só combina com a picanha? Não, combina muito bem também. Mas eu tenho que saber quais são os tipos de comida. Então, é uma comida mais gordurosa, eu vou tomar um vinho mais ácido, vou tomar uma cerveja mais adstringente. Algumas bebidas você adiciona junto à comida, ela vai ajudar a limpar o paladar. Então tem que saber que tipo de comida é. É apimentada, é gordurosa, é doce, é salgada. Você consegue, por estilo, por tipo de comida, também fazer essa harmonização. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e eu conto com você. Estamos de volta com Profissão Sucesso. Olha, a vida é feita de escolhas e cada uma implica em perdas e ganhos. E uma das maiores escolhas que o ser humano pode fazer é quanto à carreira profissional, principalmente a faculdade, para levar adiante o sonho de se tornar um profissional de sucesso. Por isso, você tem que conhecer o Centro Universitário Moura Lacerda. Inove-se. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova a cada dia para você inovar na sua vida. Processo seletivo agendado Moura Lacerda. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. Inove-se no processo seletivo Moura Lacerda. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer, de alcançar objetivos. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova, porque sempre esteve conectado com as principais demandas do mercado de trabalho. Já formou mais de 10 mil profissionais nas carreiras de administração, negócios, contabilidade e economia e constrói sólidas parcerias com empresas, indústrias, associações, prefeituras e sindicatos para desenvolver uma via de mão dupla no oferecimento de oportunidades de estágios, bolsas de estudo, descontos e extensão universitária.
Inscreva-se agora. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. E voltamos com o Profissão Sucesso para falar sobre o trabalho do sommelier. Hoje nós estamos recebendo o Vladimir Lopes, que é sommelier profissional, e a Bia Amorim, que é professora e também sommelier. Fala pra gente onde um sommelier pode trabalhar. Quais os lugares, né? Quer dizer, eu estou vendo aqui que uma sommelier também pode dar aula. Você é professora, né? Sou professora. Como é que é o mercado? Onde ele pode trabalhar? Fala pra gente. Olha, eu acho que hoje o mercado ele se estendeu. Ele saiu só do âmbito restaurante para também chegar a importadoras de vinhos e de cervejas. A gente precisa mesmo de ter mais pessoas profissionais trabalhando nessas áreas. Empórios, escolas, até supermercados. A gente tem visto bastante aqui em toda a região. Você vai no supermercado e tem uma plaquinha lá, tem alguém para te indicar a compra para você levar para casa, não só para você consumir no restaurante. Tá. O mercado, então, Vladimir, está assimilando nas pessoas aí que querem entrar e serem sommelier? Tá havendo uma procura cada vez mais, e isso é muito importante. Eu acho que não só para vinhos como para cervejas, né? É importante a gente ter pessoas orientando o nosso público, orientando para que você faça cada vez mais aquisições e escolhas de produtos onde você vai ter um resultado melhor. Agora, o sommelier, ele pode ajudar muito um empresário, se ele for um funcionário, como ele pode também derrubar esse empresário, né? Se ele experimentar mal ou se o gosto dele não for o melhor, né? Ele indica para o empresário, por exemplo, do restaurante, comprar um vinho e aquele vinho não é aceito pelos clientes. Ele pode espantar clientes também, né, Vladimir? Pode ocorrer, mas isso eu acho que é o trabalho nosso. Quando a gente faz a formação do sommelier, não acabou. Você vai estar sempre pesquisando, se interessando, buscando novidades e produtos. Então, eu acho que isso que é o legal, vamos dizer assim, que é o bacana da profissão. Tem que estar sempre estudando mais. Você tem que estar sempre estudando. E bebendo mais, né? O bom é que você tem que... Eu brinco, né? A gente tem que ter litragem, né? Tem um limite também, né? Não, claro. Mas assim, você tem que degustar, procurar novos vinhos, novas vinícolas. No caso da Bia, né, na parte de cerveja também é o mesmo trabalho. É um trabalho, sim, bastante gratificante. Não pelo fato, a gente só está bebendo. Não, você está degustando. Você vai querer criar a mesma sensação que você tem de um produto. Pô, esse é um produto, né, que eu posso levar e indicar no meu restaurante, na minha loja, no meu supermercado e ter esse retorno dos nossos clientes, né? Isso que é interessante. Vamos ver aqui uma pergunta que chegou do Antônio Carlos Viana, aqui de Ribeirão mesmo. Lembrando que o nosso programa chega a cerca de 200 cidades, né, das regiões de Ribeirão, região de Jaú, chegamos a Bauru, Marília, e um grande abraço, né, para todo mundo dessas duas regiões. O Antônio Carlos pergunta o seguinte: a cidade de Ribeirão Preto é bem conhecida pelo consumo de cerveja, até por conta do calor, né? Como o vinho tem adquirido seu espaço? Isso atrapalha no trabalho do sommelier? Fala pra gente, Bia. Não, eu acho que vem para agregar. A gente está criando uma cultura gastronômica em Ribeirão. Quando a gente fala de vinho, quando a gente fala de cerveja, da maneira como a gente está falando em algo gourmet, que a gente está falando não em algo, numa festa e vai um monte de gente. Não, a gente está trazendo cultura. Então o vinho, quando chega, ele chega já de uma maneira diferente, né? Ele chega para agregar nesse sentido. Aí a cidade tem ido muito bem. Acho que não só como Ribeirão, como toda a região, do que eu acompanho até de vinho, tem crescido, as pessoas têm procurado beber melhor, né? E a gente, no mundo assim, de bebida, a gente fala, beba menos, mas beba melhor. Então que as pessoas invistam um pouco mais, então ela vai investir mais no vinho, vai precisar de um profissional para conseguir lidar com esse vinho, conseguir lidar com esse público que está aí querendo ser cativado. Ok.
Mais uma pergunta aqui da Fabiola Moura Alencar, de Pirassununga. Além de elaborar a carta de vinhos, qual deve ser a função do sommelier no salão do restaurante? Vladimir. Isso é uma pergunta interessante. O sommelier, há um tempo atrás, ele era mais a parte realmente de serviço, carta de vinho. Hoje é muito abrangente. O sommelier hoje ele é responsável pela aquisição dos vinhos, escolha dos vinhos, controle dos vinhos em reposição de estoque, toda a parte de treinamento para os garçons, para fazer a parte de serviço do vinho, que é uma coisa... Como servir. Como servir. Tem toda uma técnica, toda uma sistemática. E controlar a temperatura do vinho dentro de uma adega, a reposição, olhar, ver. Ele cuida de toda essa parte. E está sempre muito em conexão com o chefe de cozinha. Porque qual vinho que eu vou ter para poder, em cima do prato que eu tenho, para poder harmonizar e tal. Não adianta eu trazer um vinho que não dá para um determinado prato daquele restaurante, que o vinho vai ficar parado. Então você tem que estar sempre em conexão. Combinando isso daí. Hoje ficou bastante abrangente e isso que é o interessante. Okay. Nós temos que fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. E olha que no próximo bloco tem mais informações e as vagas de emprego da região. É um instante só. Estamos de volta com o Profissão Sucesso para falar sobre o trabalho do sommelier. E nós temos, é claro, dois sommeliers aqui, profissionais, um que experimenta vinhos, outro que experimenta cerveja, E nós ficamos sabendo que, na verdade, sommelier não é só aquele que está ali degustando ou te oferecendo, te indicando vinho, mas ele pode também estar experimentando cerveja, café, até água, A gente está falando no intervalo que já tem gente hoje experimentando porque tem águas com sabores diferentes, O que eu queria saber de vocês, e acredito que toda a profissão, tem sempre gente que manda pergunta para a gente, fala, olha, pergunta quanto é que ganha, Como é que tá? Não é uma profissão regulamentada ainda, Já está regulamentado. Já está regulamentado o sommelier? No final do ano passado, a Dilma regulamentou. Então, foi bem no final do ano. Foi. E quanto que está esse salário base? Está em torno de 2 a 5 mil reais. O mercado está pagando? É o mercado, Tá. Mas aí vai depender muito depois do que você estudar mais, ou fazer mais, participar de concursos internacionais, ou dependendo da casa onde você está trabalhando, Aí você consegue, como a gente fala, o céu é o limite, Uhum. Os cursos para a gente, ou para quem estiver nos assistindo, falar, olha, eu quero ser sommelier, onde que a pessoa recorre? Olha, a gente ainda tem a maior concentração de cursos em São Paulo, acontecendo. A gente tem na cidade e na região cursos livres, palestras, degustações abertas de empórios, de lojas. Mas não existe a faculdade de sommelier? Não, faculdade não existe. Existe o curso de especialização. A gente tem no Brasil fixo, assim, com identidade, vamos assim, dizendo que é curso de sommelier, 2 instituições. Mas aqui em Ribeirão Preto também vai chegar. Só aguardar um pouquinho. Quem se interessar, aí tá procurando, Tá... O nosso site vai estar sempre colocando. O que vocês souberem também de cursos, a gente passa. Passem pra gente, porque o site Profissão Sucesso está sempre renovando e colocando informações para quem Vagas quer de trabalho estudar. também, Vagas de trabalho também, pode tá? deixar. Então isso é muito interessante vocês passarem pra gente também. E os cursos livres, eles levam as pessoas a se formarem também e a receberem esse salário? Ou a pessoa, para ser registrada como sommelier, ele tem que ter estudado ou feito o curso tal? Acredito que ele tenha que ter estudado. Tem que ter estudado. Os cursos livres são aquela reciclagem necessária. Eu posso ser sommelier, mas com certeza eu vou adorar fazer um curso livre, porque eu vou estar sempre aprendendo alguma coisa diferente, estar sempre tomando um vinho diferente. Conhecimento é infinito também nessa área. Tá. Gente, quais as características mais importantes que vocês acreditam que tem que ter
alguém que queira seguir essa profissão? É gostar de beber? Não só. Não só. Acho que tem que ter boa postura, tem que ter... Acho que a boa postura é, na verdade, imprescindível quando você trabalha com bebida, né? Muito pelo contrário, você não vai beber em serviço tão tradicionalmente assim. Você, no máximo, também, em alguns lugares, vai atender e servir aquela bebida. Mas acho que a boa postura, a vontade de aprender línguas é muito importante, pelo menos de aprender, porque você tem um vocabulário um pouco mais complicado, né? Horário. Saber que vai... É igual o chefe de cozinha que nós fizemos semana passada. Exatamente. Vai trabalhar, muitas vezes, no horário que os outros estão se divertindo. Vai beber em horário diferente. Comprometimento. E eu acho que uma coisa muito interessante é humildade. Eu acho que isso é primordial. Querer servir. Querer servir. Não porque eu sei, sabe? Você sabe e também ensinar as pessoas. Eu acho que isso é legal. O serviço de passar informação. Passar informação. Você beber menos, você beber melhor, é você beber com mais informação. O sommelier é a pessoa que está entre o produtor e a pessoa que está bebendo. Ele vai fazer esse caminho de mão dupla. Ele vai dizer também para o produtor o que o cliente deu como feedback. O que o mercado está querendo mais. Né? Ele é muito, porque tem muito garçom, né, isso indicando. Talvez Graças até porque tenha uma força de vontade de querer aprender, mesmo. Né, de se dedicar. E esses garçons podem muito bem se tornar, né, sommeliers profissionais, eles já estão no ramo. Foi o seu caso? Foi o meu caso. Você começou... Eu fiz faculdade, mas eu era garçonete na época que eu me interessei por querer saber mais sobre vinho. E aí fui procurar o curso de sommelier de vinho. Depois, eu acho que tem uma escalada muito interessante para essa profissão. Muito, muito, muito interessante. Vocês, para a gente terminar, porque estão avisando que o nosso tempo está acabando. O que mais agrada vocês, o que mais dá prazer para vocês nessa profissão? Acredito que você desenvolver valores diferentes, assim, a questão do serviço, de você melhorar algo que é tão cotidiano e tão primórdio entre a gente, que é tomar o vinho, que é tomar cerveja, que tem aí mais de 8 mil... As pessoas fazem isso há mais de 8 mil anos. Então, você conseguir fazer isso com mais excelência. Transformar esse ato simples num ato especial. Isso. E para você, Vladimir? No meu caso, é quando você abre uma garrafa e encontra um vinho maravilhoso. Saber que aquela garrafa teve a mão do homem, o solo, né, a uva, e ele conseguiu transformar tudo aquilo naquele momento que você vai degustar aquele vinho. Isso para mim é maravilhoso. E é muito legal, né? Porque as pessoas, elas pensam muito na bebida pronta ali, né? E o que você colocou, aquele trabalhador rural, né? Lá na terra, o produtor que debaixo de sol, debaixo de chuva, né? Fez de tudo para aquela bebida chegar e nos dar prazer. É complexo. Né? Isso é muito legal. Olha, muito obrigada. Tá? Pela presença de vocês. Parabéns, né? Pelo trabalho de vocês também. Que a gente tenha te ajudado a decidir aí mais uma profissão para você estar escolhendo, né? Isso, sabendo se realmente quer ou não. E como eles disseram aqui, não basta gostar de beber, não é isso? Na verdade, os beberrões não podem entrar porque vão querer beber junto com o cliente e não dá certo, né? Então, muito obrigada, gente. E se você perdeu alguma informação ou quer rever o programa de hoje, então acesse o nosso site. Lá você também encontra muitas notícias, informações sobre cursos, dicas de como montar um currículo, palestras e consultorias que prestamos para empresas e muito mais. E para você que tem uma empresa e está com vagas de emprego disponíveis e não consegue encontrar pessoas qualificadas, saiba que nós vamos te ajudar. Basta acessar o site profissãosucesso.com.br, clicar no link Fale Conosco e listar as oportunidades de contratação. Nós vamos divulgar em nosso site e aqui no Profissão Sucesso. É muito fácil e tudo de graça. E já que o papo é sobre vagas de emprego, então anote aí as oportunidades que nós levantamos para você. Em Ribeirão Preto, há vagas para garagista, marceneiro, operador de escavadeira, cuidador de idosos, servente de obras, oficial de manutenção civil, sushiman e oficial de serviços gerais. Em Leme, há vagas para agente de vendas, auxiliar de crédito e cobrança, contador,
empregada doméstica, pedreiro, representante comercial e técnico em mecatrônica. Em Sertãozinho, há vagas para eletricista, montador de painéis, cozinheiro, auxiliar de depósito, borracheiro, pedreiro, atendente de balcão, fiscal de loja e operador de caixa. Em Rio Claro, há vagas para auxiliar de enfermagem, nutricionista, pintor industrial, recepcionista, atendente, soldador, técnico em enfermagem, técnico de manutenção elétrica, torneiro mecânico e vendedor. Para mais informações sobre as vagas de emprego, acesse agora o profissãosucesso.com.br. E não deixe de fazer parte das nossas redes sociais. Adicione agora o Profissão Sucesso no Facebook, Orkut e Twitter. O programa Profissão Sucesso de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até sábado que vem, com certeza.